A questão 3 da prova tem o seguinte enunciado. Considere o sistema mecânico apresentado abaixo, é esse que está no desenho, consistindo de um disco de massa conhecida, M, e raio R, acoplado através de seu centro de massa a um bloco de mesma massa e também acoplado a um sistema amortecedor, cuja rigidez vale K e a constante de atrito vale B. Considere também que o referido disco não deslize durante o movimento. Então, com essas informações, tem duas questões aí para serem respondidas. Letra A. Encontrar a equação governante para o sistema acima, que é nada mais, nada menos do que encontrar a EDO. E letra B. Considerando os seguintes valores para a massa, constante de atrito e rigidez da mola, determine a frequência de oscilação para o sistema. Então, ele dá a massa sendo 2 kg, o B sendo meio quilograma por segundo e o K sendo 8 newtons por metro. Com essas informações, a gente então pode começar a resolver esse problema. Vamos começar pela letra A, onde ele pergunta para a gente aí a equação governante e é muito tranquilo para achar, é só fazer uma análise aí para o sistema. Então eu vou separar isso daí, né? Vou utilizar o eixo conforme foi colocado aqui. Você pode escolher qualquer tipo de orientação, desde que você siga, né? E da forma como está aí, né? Se eu fizer a regra da mão direita aí, o meu Z vai estar saindo. Então, o Z positivo sai aqui da nossa folha. E a gente pode começar então. Olha, então eu vou começar pelo bloco. Lembrando que a gente vai desprezar o atrito aqui no bloco, porque ele não fala nada, né? Só fala ali que o disco não desliza, então o bloco não tem atrito nenhum. E no bloco só tem uma força, né, atuando, que é essa força aqui, no qual essa barra puxa o bloco, né, acopla o bloco lá com o disco. Então, vou chamar de T. E aí é muito simples, né, porque a soma das forças aí no bloco tem que ser igual a massa vezes a aceleração, que a gente já está cansado de saber. Nesse caso, só vai ter movimento na direção Y, que é a direção X. Então, né, essa força, veja, está contrária à orientação do meu eixo, então menos T. E aí eu tenho massa vezes aceleração. Não posso esquecer, né, que a gente vem chamando aí, nos nossos problemas de vibrações, a aceleração de x dois pontos. Então, tá aqui bonitinho. Beleza? Olha que simples, né? Essa é a primeira equação que a gente tira. Agora a gente tem que ir para o disco. No disco a gente tem dois tipos de movimento. O movimento de translação e rotação. Então, se a gente observar, né, a gente vai ter aí força de mola e força de amortecedor aqui resistiva, né, se o sistema estiver andando para a direita, no momento da nossa análise. E ainda assim tem a tração, né, puxando aí para a direita. E como ele não desliza, eu tenho uma força de atrito lá embaixo, que eu vou chamar de Φ. E aí para a translação é muito fácil, né, porque eu vou ter a tração menos a nossa força de amortecedor, menos a força de mola, menos o Φ, que é a força de atrito de superfície ali, igual a nossa massa vezes a aceleração. Reparem que é x dois pontos também, porque se o bloco desliza de x para a direita, o disco também, né? Então eles estão acoplados por essa barra aí. Então o tanto que um movimentou, né, translacionalmente, o outro também se movimenta. E a equação para translação é essa. Então eu vou pegar aqui, só vou explicitar os valores dessas forças, né? Eu vou ter aqui T menos B x ponto menos K x menos Φ igual a M x dois pontos. Então vamos circular aí de novo, né? Já tenho mais uma equação. E não posso esquecer que ainda tenho que fazer o estudo da rotação do disco, tá bom? Então, se a gente aplicar aí a segunda lei para a rotação, a gente sabe que a soma dos torques tem que ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, tá? E aí é muito simples também analisar, porque se você observar, né, força de mola, força de atrito e tração são forças que estão sendo aplicadas no eixo, então ela não gera torque. A única força que vai gerar torque aqui é a nossa força de atrito. E se a gente utilizar a regra da mão direita, né, varrendo o braço, que nesse caso é o próprio raio aqui desse disco, se eu for com os 4 dedos ali em direção do raio e girar em direção à força de atrito, meu dedão vai estar apontando para dentro, tá? Então o torque devido à força de atrito, ele é entrando na folha, contrário à orientação que eu adotei. Então ele vai receber um sinalzinho de menos, né? Menos Φ
vezes aí o braço, tá? Lembrando aí que os dois estão a 90 graus, por isso que eu não preciso me preocupar com o ângulo entre eles. Olha, do outro lado, né, vai ter um momento de inércia, que para um disco é meio de mr2. E a aceleração angular, se vocês repararem, né, conforme esse bloco anda para a direita, o ângulo descrito aí pelo um ponto na superfície do disco diminui, né, vai contra o sentido convencionalmente positivo. Então também tem que colocar um sinalzinho de menos aqui, tá? E no fundo, cancelando esse raio quadrado desse, eu tiro uma expressão para a força de atrito, que vai ser de fato meio mr θ 2 pontos, tá? Aqui não esquece, né? Aqui é momento de inércia vezes aceleração angular. Então eu tenho aqui a minha última equação. E aí com 3 equações eu consigo aí manobrá-las para conseguir tirar a minha equação governante. E eu vou fazer isso na outra folha porque já estamos cheio aqui, tá? Então eu vou só reescrever essas equações lá. Vou copiar aqui, né? Todas elas para não perder. E vou colocar lá. Então, olha, né, essas aí são as 3 equações. Essa aqui de baixo é a equação 1, a do meio a equação 2 e a de cima a última que a gente encontrou para a força de atrito, né? Então, repare que a gente está trabalhando aqui com duas variáveis, o x e o θ, em todas as equações, né? Então, a gente tem que converter um no outro. E pelo movimento angular, aí, como a gente também já está careca de saber, uma vez que se conhece o raio e o ângulo, né, o deslocamento aí do arco, ou o deslocamento linear, é fácil de se obter. Né? X nesse caso vai ser rθ, x ponto vai ser rθ ponto e x 2 pontos vai ser rθ 2 pontos, tá? Então é muito simples, você pode escolher se você quer escrever em termos de θ ou em termos de x. Como já está a maioria aí escrito em termos de x, eu só vou converter o θ 2 pontos lá da equação 1, né, que está lá em cima, em termos de x para a gente poder encontrar a nossa solução. Então, esse cara aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever em termos de x, então vai ser x 2 pontos sobre o raio. Então, vai aparecer um raio aqui, que eu posso tirar fora da jogada e escrever aqui x 2 pontos. Beleza? Então, é simples, porque agora eu posso somar todas essas equações aí, né? Cada termo de cada lado, somar tudo, e aí simplificar o problema, porque essa tração vai embora com essa, e a força de atrito aqui vai embora com essa. E aí do lado esquerdo a gente fica com menos b x ponto menos k x. Então já foi esses dois caras, não tem mais ninguém do lado esquerdo. Vou para o lado direito e vou ter um meio de mx 2 pontos. E esse cara com esse aqui, né, dá mais 2mx 2 pontos. E aí eu posso jogar esses caras para o lado direito e simplificar o lado direito que já estava lá, né, colocando aí da seguinte maneira, né? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, 5 meios de mx 2 pontos. Chegando aí, finalmente, na nossa resposta da letra A, né? Então, 5 meios de mx 2 pontos, mais b, x pontos, mais kx, igual a 0. Então, tá aqui, tudo bonitinho. Esta aqui é a equação governante do sistema e é a resposta da letra A. Tranquila, né? Vamos aí para a letra B, então. Considerando os seguintes valores para a massa, deu aí valor para a massa, para B e para K, para determinar a frequência de oscilação do sistema, né? Olha, aqui como é um sistema amortecido, em última instância, a gente teria que calcular a frequência deslocada, né? O ômega-d. Então, a gente precisa calcular o fator de amortecimento, né? Para poder calcular esse cara, além de calcular a frequência natural de oscilação, porque também depende dela. Então, eu vou lá para outra folha para a gente fazer isso. Só reescrevendo, então, a gente tem 5 meios de mx 2 pontos, mais bx ponto, mais kx, isso igual a 0. E aí a gente tem que fazer essa conta aí. Isso é muito tranquilo, porque a frequência natural de oscilação é muito fácil, porque é raiz de k sobre m, lembrando aqui que nesse caso, né, se é o k equivalente sobre o m equivalente. Então eu sei quem é o m equivalente, eu sei quem é o k equivalente, fica muito tranquilo para calcular esse cara, né? Ele vai ser do tipo 2/5 de k sobre m. E aí eu sei o k, ele fala para nós aí que é 8. Sei também a massa, que ele fala que é 2. E aí eu consigo então uma expressão para isso daí. Olha, o 2 com esse vai embora e fica o raiz de 8/5, né?
Então, o ômega n aí eu já sei que é raiz de 8/5 radianos por segundo, hein? Não vamos esquecer. Maravilha, então eu também posso determinar o meu fator de amortecimento, né? Que é o C equivalente sobre o C crítico. E é muito simples, né? Porque o C equivalente aqui nesse caso é B. Tá aqui. E o C crítico, né? Ele vai ser 2m ômega n. Então é muito tranquilo, porque ele já falou para nós que o B vale meio. A massa equivalente vale 5 meios de m. Então, nesse caso, como o m é 2, vai dar 5. E o ômega n já vimos lá, né? Que é raiz de 8 sobre 5. Então, vai vir esse raiz de 5 aqui para cima e vai ficar um raiz de 8 aqui embaixo. Beleza? Então, né? 2 vezes 2, 4. 5 vezes 4, 20. E aí a gente tem 1 sobre 20 raiz de 5 oitavos. Este é o nosso fator de atrito. Tá bom? Olha, né? 5 sobre 8 é uma coisa menor que 1. A raiz também. Vou dividir por 20. Então, esse cara aqui todo vai ser menor que 1. Só para fixar a análise, né? E aí eu vou calcular, então, minha frequência deslocada, que vai ser exatamente 1 menos xi quadrado ômega n. Substitui aqui dentro este fator de amortecimento que a gente calculou. Coloca aqui o ômega n e a frequência deslocada, né, amortecida, vai ser determinada, tá bom? É bem tranquilinho o exercício, é só prestar bastante atenção.